Alien Romulus apresenta pra gente uma nova variante de xenomorfo extremamente assustadora e bem macabra, conhecida como Descendente. Esse alien híbrido de humano, engenheiro e xenomorfo possui uma origem bastante única e que nos demonstra diretamente os perigos do patógeno negro da franquia Alien. Mas qual é a história e a origem dessa nova variante de xenomorfo? Quais são os perigos do patógeno negro que originou esse ser e o que sabemos sobre as suas características físicas e habilidades? Bom, vai logo se preparando porque isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. O Descendente, ou Alien híbrido engenheiro humano, era uma criatura mutante que nasceu a bordo da nave de transporte e carga conhecida como Karbalan 4 e é o resultado em parte da volátil e perigosa substância mutagênica conhecida como patógeno dos engenheiros, que inclusive chegou a aparecer pela primeira vez no filme Prometheus, volta a aparecer em Covenant e agora desempenha um papel bem importante na trama de Alien Romulus. Essa substância ela é muito potente e de uma forma direta ela pode criar diferentes tipos de criaturas muito perigosas e com muitas semelhanças aos xenomorfos. Algo curioso de notar no patógeno negro é que, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não cria vida de uma forma aleatória, mas sim segue um padrão específico ao criar as suas diferentes formas de vida barra monstros. É até por isso que antes da gente começar a falar do Alien Descendente que aparece em Romulus, tenho que explicar para vocês como é que funciona essa substância, que é inclusive o ingrediente chave para a criação dessa tremenda criatura, que tem sim muitas semelhanças com uma outra criatura conhecida como abominações, criadas pelo patógeno negro. Essa substância misteriosa foi recriada pelos engenheiros após a sua descoberta há milhões de anos atrás. Eles a refinaram e começaram a usá-la como uma arma biológica que poderia destruir toda a vida orgânica de um planeta com a qual ela tivesse contato. Mas não era só isso, eles também a utilizavam em um ritual especial que realizavam para criar vida, semeando diferentes planetas ao redor do universo. Ao realizar o sacrifício de um engenheiro que eventualmente criava a vida, os engenheiros guardavam o patógeno em contêineres especiais conhecidos como ampolas de esteatina, que lhes permitiam armazenar essa substância tão perigosa e mantê-la relativamente controlada. No entanto, quando muitas dessas substâncias são expelidas na atmosfera de um planeta, os contêineres especiais são usados para atomizá-las e torná-la mais destrutiva e brutal. E alguns dos resultados do mutageno são as abominações e as anatemas. E sim, gente, podem ficar tranquilo que eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês. Vamos começar então pelas abominações, que são criadas quando um ser humano ou um ser vivo é exposto a grandes quantidades do patógeno negro. E durante esse processo experimenta grandes quantidades de estresse e já possui uma ferida física ou um trauma físico grave. Isso é o que acontece inclusive com o Fifield, o geólogo de Prometheus. As abominações são criaturas muito perigosas e que lembram bastante uma espécie de zumbi com traços de xenomorfo. Essas características elas vão depender muito do seu ciclo de vida. Às vezes elas podem parecer mais com xenomorfo ou podem parecer mais com humanos. Porém, vale ressaltar que elas são muito resistentes e muito perigosas e atacam brutalmente qualquer um que esteja na sua frente. Tá, agora vamos falar então dos anatemas. Eles são o resultado de um humano ou ser vivo que se infecta com uma pequena quantidade do patógeno negro que foi consumida ou ingerida pelo ser vivo. A mutação de anatema ela se manifesta como uma doença física e degenerativa que começa com uma infecção muito, mas muito forte. E uma vez que os primeiros sintomas eles aparecem, já é tarde demais para a pessoa. Afinal, seu DNA ele já começa a se desintegrar e eu acho que eu não preciso nem dizer que isso vai doer e vai doer muito, até porque a gente já viu isso acontecendo com Charlie Holloway no filme Prometheus e o fim dele foi bem doloroso. Vale a lembrança de que os anatemas eles são muito perigosos, pois eles podem infectar diretamente outros organismos vivos e quanto mais tempo passa, mais irracionais e violentos eles se tornam. A microbiana dos anatemas, que é o conjunto de bactérias e micro-organismos que vivem dentro do seu corpo, começa a mudar rapidamente, transformando-se em uma espécie de verme que pode infectar outros seres vivos, resultando em efeitos bastante voláteis e brutais, como podemos ver com o tribulado
bolita que aparece em Prometheus, que é uma espécie de facehugger gigante. Então, em resumo, o patógeno negro, ao entrar em contato com os seres vivos, ou os mata, ou os faz com que eles deem luz a monstros, ou os transforma em monstros que possuem características semelhantes com as do xenomorfo, ou até mesmo com os facehuggers. E no novo filme Alien Romulus, é revelado pra gente que aquele primeiro xenomorfo que foi jogado à deriva no espaço e que aterrorizou a vida da Ripley e de toda a tripulação da Nostromo, na verdade ele não tinha morrido, mas sim estava hibernando dentro de uma espécie de asteroide. Os cientistas da Wadley Yutani e o oficial médico Rock começaram a investigar e trabalhar com esse xenomorfo, e após extraírem diferentes amostras do alien, os doutores e o androide Rock, eles acabaram conseguindo ter contato com o DNA mais puro dos xenomorfos, que é, em sua essência, a mesma substância do patógeno dos engenheiros. E depois de ter acesso a isso, eles começaram os experimentos de tentar refinar e sintetizar ainda mais essa substância, para assim fazer com que ela se tornasse uma espécie de ferramenta milagrosa que ajudaria a curar os humanos e os tornaria superiores. Afinal, de acordo com o androide Rock, que era o responsável por toda essa pesquisa que acontecia na Estação Renascimento e nos laboratórios Romulus, os xenomorfos são organismos perfeitos e os humanos deveriam ser assim também. A espécie humana, ela é muito frágil para colonizar o universo, e isso fica bem nítido durante o filme. Nos planetas que os humanos terraformavam e onde estabeleciam colônias, havia muitas doenças e diferentes coisas que matavam as pessoas. E com esse vírus xenomorfo aperfeiçoado, eles buscavam criar uma cura para tudo isso. Toda essa pesquisa visava alcançar isso e levar os humanos para o próximo passo da evolução, concedendo-lhes assim uma certa imortalidade, assim como sempre sonhou o Sr. Peter Hewland. E o oficial médico Rock conseguiu parcialmente isso juntamente com a ajuda de seus cientistas, ao criar uma substância conhecida como composto Z01, que foi testada em diferentes ratos e animais e chegou a funcionar, curando qualquer ferida quase que instantaneamente. Só que, infelizmente, pouco tempo depois, os animais mutavam e morriam brutalmente. Entretanto, é importante notar que os efeitos desse patógeno refinado não são tão violentos quanto o dos anatemas e abominações. O que acontecia é que os seres infectados acabavam crescendo de tamanho, ficando cheios de tumores e depois acabavam morrendo. Mas ok, depois de eu explicar tudo isso pra vocês, agora eu quero ir direto pro clímax do filme. Quando a jovem chamada Kai está muito ferida e perdeu muito sangue devido ao ataque de um xenomorfo, ela assume que ela vai morrer e, encorajada pelo androide Rock, se injeta com o composto experimental no pescoço, enquanto todos os sobreviventes tentam escapar da estação e levar o composto Z01 para fora, como o androide Rock pediu, em troca de abrir todas as portas e ajudá-los a escapar. Essa substância, ao ser injetada na mulher que estava grávida, transformou o bebê de Kai, que estava se formando, em uma nova forma de vida que parece derivada das abominações e dos anatemas, mas ainda parece muito mais uma nova forma de xenomorfo. Esse híbrido xenomorfo humano e engenheiro é um ser realmente grande e macabro, possuindo facilmente mais de 3 metros de altura, e com características físicas que combinam partes dos dois tipos de organismo. O seu rosto lembra facilmente a de um engenheiro, porém o restante do seu corpo faz referência às partes físicas de um xenomorfo. Além disso, esse ser possui um alto nível de força física, capaz de matar facilmente um androide Andy com apenas um único golpe em seu pescoço. Como visto no filme, o descendente também possui a habilidade de criar e liberar uma substância corrosiva altamente potente a partir de suas glândulas internas, que podem destruir qualquer coisa com a qual ele entre em contato. Isso acaba demonstrando pra gente que, apesar de sua aparência monstruosa, o descendente é sim uma das mais perigosas formas de vidas que já apareceu dentro da franquia Alien. Afinal, ele acaba juntando o componente genético das duas raças mais evoluídas desse universo. Essa poderosa e muito brutal criatura foi uma grande ameaça e causou bastante estrago. Eu tô ouvindo bastante teorias dizendo que, mesmo ele tendo sido ejetado da nave, assim como o primeiro xenomorfo, o descendente, ele também não morreu. E se isso for verdade, a franquia Alien pode continuar explorando e expandindo a história dessa nova e assustadora forma de vida que foi revelada e apresentada em Alien Romulus. Mas agora, gente, eu quero saber de vocês. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Você acha que a gente pode voltar a ver essa criatura dentro da franquia? Diz aí o que você achou de Alien Romulus. Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!